Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Política, que hoje recebe o deputado federal por São Paulo, Kim Kataguiri. Muito bem-vindo, deputado, e obrigado por participar com a gente. Obrigado pelo convite. Deputado, a pergunta inicial é: por que criar um novo partido como foi feito agora? Bom, porque nenhum partido tinha os princípios e os valores que nós defendemos, e na realidade, quando a gente vai pensar no próprio conceito de partido, nós temos poucos partidos políticos no Brasil. E por que eu digo isso? Porque a maior parte dos partidos são dos chamados centrão, que são ajuntamentos de pessoas para disputar o poder e sequestrar um pedaço do orçamento e levar esse dinheiro para suas bases eleitorais. Não tem visão de país, não tem visão programática, não tem ideias, não tem uma visão de que onde esses partidos querem conduzir o país. A maioria esmagadora querem ser base aliada do governo de ocasião para poder inaugurar obras, indicar ministérios, ter cargos. E nós não, nós temos um programa, nós temos uma visão de mundo, nós temos uma visão de país, que inclusive nós estamos estruturando no que nós chamamos de livro amarelo, em que nós chamamos especialistas simpatizantes ao movimento para escrever políticas públicas e qual é o diagnóstico de como a gente chegou onde nós estamos agora, onde nós estamos e onde a gente quer chegar em cada área, em cada setor, em cada divisão ali de infraestrutura, saúde, educação, economia, segurança pública. Então, por isso que nós decidimos dar, digamos assim, o nosso grito de independência e agora ter a liberdade para montar as chapas para o legislativo que nós quisermos, disputar as eleições majoritárias que a gente quiser, sem precisar pedir a bênção de nenhum cacique partidário. Agora, deputado, a gente está no momento aí em que os partidos estão criando fusões, né, estão criando federações. Como tornar um partido grande nesse momento que a gente está vivendo? Olha, eu acho que a nossa estratégia é ter militância, né, ter um trabalho de base. Foi assim que a gente conseguiu, antes de qualquer coisa, coletar a gente coletou mais de 900 mil assinaturas e conseguiu validar 550 mil. Foi dessa maneira, tendo militância, tendo um programa, tendo um trabalho via redes sociais, tendo princípios e valores que fazem com que as pessoas acreditem no nosso projeto e queiram apoiar esse projeto, né? Nós já temos, assim como eu, outras figuras eleitas pelo movimento, principalmente no sucesso que nós tivemos nas eleições municipais do ano passado, o que mostra que nós temos apoio, né? Faltava uma casa para chamar de nossa para a gente ter o nosso próprio projeto, né? Então, diferente dos partidos que estão se fundindo, que, como eu disse, são partidos do centrão, são partidos sem ideologia, sem militância, sem crença, né? Com parlamentares que têm visões antagônicas entre si, o nosso partido tem programa, né? Tem militância, surgiu de base, surgiu de baixo para cima, ao contrário da maior parte dos outros partidos que surgiram já de políticos estabelecidos com cargos e que com cargos majoritários e que criaram os partidos por estratégias que não tinham nada a ver com a defesa de uma visão de mundo. Então, por isso que a gente está indo na direção contrária. Certo, deputado, o MBL ele surgiu como uma grande promessa de renovação na política brasileira aí, mas a direita acabou se tornando, se vinculando muito a questões religiosas, acabou ficando de uma certa forma com opiniões e atitudes muito extremas. Como é que a gente pode imaginar uma direita? Por que a direita criada, pelo menos a partir do MBL, não ocupou um espaço ainda maior do que está ocupando hoje? Olha, eu acho que primeiro a gente não tinha os meios institucionais para disputar eleições majoritárias, né? Exemplo disso sou eu mesmo, né? No ano passado queria ter disputado a eleição para a prefeitura de São Paulo. Comecei com 10 pontos na pesquisa que qualquer partido sério com projeto próprio toparia e bancaria a candidatura. Infelizmente, o meu partido preferiu compor, né, em vez de ter uma candidatura própria. Então, acho que primeiro faltavam os meios institucionais e segundo, né, nós demoramos algum tempo para amadurecer, para ter o peso institucional que nós temos hoje, para conseguir ter o tamanho que nós temos hoje, a organização que nós temos hoje. Hoje a gente tem, né, todo um ecossistema com aplicativo, com aulas, com debates, com exposições, que é o que a gente chama de Valete Plus. Nós temos uma revista impressa que hoje é competitiva no mercado editorial, que é a revista Valete, mais uma vez indo na contramão dos veículos de imprensa tradicionais que estão indo cada vez mais para o digital. A nossa revista Valete é 100% impressa, não existe versão digital. Então, agora eu acredito que nós temos os meios institucionais e estamos estruturados o suficiente para levar o nosso projeto de país em frente, né?
Pois é, deputado, agora chegando um pouco para esse momento atual que a gente está vivendo, nós estamos percebendo aí essa polarização naturalmente muito grande e também essa confusão que a gente está acompanhando de filho do ex-presidente nos Estados Unidos, digamos que instigando aqui reações da Suprema Corte contra várias coisas a favor de uma anistia. A direita está se perdendo, deputado. Eu te pergunto porque há uma briga que está ficando sem tamanho. Hoje a gente teve, nesta sexta-feira aí, né, dia 18, uma determinação de colocar tornozeleira no ex-presidente Bolsonaro. Que momento é esse, na opinião do senhor, que vem de uma nova geração? Que momento é esse que a gente está vivendo no Brasil? Por que a direita não consegue ainda fincar o pé de acordo mesmo? Não, olha, primeiro eu acho que é preciso fazer uma diferença fundamental aqui, né? A direita que eu represento, que eu defendo, não é a direita bolsonarista, né? Essa sim que se perdeu ao longo do caminho e que Bolsonaro fazia as promessas de que ia fazer o um enfrentamento contra a corrupção, de que ia colocar nomes da Lava Jato ali no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República. No final das contas, ele nomeou um petista para a PGR, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato, que terminou até agora, ao fim e ao cabo, com a própria delação do Youssef, né, o doleiro da Lava Jato, a origem da Lava Jato sendo anulada, todos soltos, né, de Lula até Sérgio Cabral, que tinha 400 anos de cadeia, ninguém punido, mesmo com confissões, mesmo com delações, mesmo com milhões de reais devolvidos, em razão dessa nomeação de Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, e a própria vitória do Lula, né, não teria acontecido se Bolsonaro não tivesse indicado para o Supremo Cássio Nunes, que foi o nome que votou pela suspeição de Moro e, consequentemente, devolveu os direitos políticos do Lula. Não fosse essa nomeação de Bolsonaro, até hoje Lula poderia estar inelegível. Né? Então, a incoerência e o enfraquecimento do bolsonarismo e a sua incoerência é uma coisa que nós denunciamos há algum tempo e agora cada vez mais eles estão se perdendo, né, com o Eduardo desesperado para ser candidato a presidente da República e aí fazendo ataques dos mais baixos ao governador Tarcísio de Freitas, que também não sabe a que senhor servir, né, o governador Tarcísio, ao mesmo tempo em que tenta sinalizar para o bolsonarismo, bate no Eduardo Bolsonaro, mas precisa se equilibrar também no apoio que ele tem de presidentes de partido do Centrão, como o Kassab, o Valdemar da Costa Neto, o Marcos Pereira, o Ciro Nogueira. Então, ele também está numa corda bamba ali que não sabe muito bem de que lado ficar. Então, desse aspecto da direita bolsonarista, de fato, você tem uma incoerência, uma confusão generalizada, que, aliás, deram um presente para o Lula. Lula estava completamente abatido, com a popularidade em baixa, sem nenhum poder para avançar com as suas pautas dentro do Congresso Nacional, sem perspectiva de reeleição, e a tarifa do Trump, né, resgata o Lula, né, dá força para ele avançar com pautas dentro do Congresso Nacional, dá a desculpa perfeita dele jogar a responsabilidade pelo desastre econômico do seu governo 100% em cima das tarifas e vinculando essas tarifas ao Bolsonaro, quando na realidade, na minha avaliação, Trump, as tarifas não são nem de responsabilidade do Lula, nem de responsabilidade do Bolsonaro, né? Acho que ambos fazem um péssimo trabalho, mas Trump utiliza o Bolsonaro como uma desculpa para impor uma tarifa que ele já queria impor há algum tempo. Não à toa fomos nós e outros 21 países que sofreram essas tarifas, mas só com a gente ele teve a estratégia de colocar o nome do Bolsonaro, porque se o Trump apenas levantasse a barreira comercial e não colocasse nada de Bolsonaro e nada de Lula, o país estaria unido, né, bolsonaristas, petistas, quem é de centro, que não é nenhum nem outro, estaria unido contra uma tarifa, uma sanção imposta por um país estrangeiro. Como ele colocou o aspecto do Bolsonaro dentro da sua carta, agora a gente tem uma guerra interna que é o lulista tentando jogar a culpa da tarifa no bolsonarista e o bolsonarista tentando jogar a culpa da tarifa no lulista. Mas no final das contas, não existe amizade, solidariedade em relações geopolíticas, em relações internacionais. O Trump, né, e prejudicando os interesses dos brasileiros por isso e utilizando o Bolsonaro como um instrumento para promover esses interesses. Mas é uma estratégia do presidente Trump que já é conhecida, aliás, ele tem sido motivo de piada em relação a essa estratégia com tarifas, né, em que estão sendo apelidadas de taco, né, Trump always chicken out, porque ele anuncia a tarifa e antes dela entrar em vigor, ele volta atrás para negociar melhores condições para o seu país, mas sem impor a tarifa absurda que ele tem anunciado em primeiro lugar. Então, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer nesse caso também.
No que diz respeito ao bolsonarismo hoje, o senhor vê ele crescendo, ele diminuindo. As pesquisas mostram que está diminuindo. Ainda existe uma margem muito grande de pessoas que votariam nele, que em pesquisas que mostram isso. No entanto, de certa forma, como a gente acompanhou no dia em que ele recebeu a tornozeleira eletrônica, do lado de fora só tinha jornalista. Ao contrário de em outros momentos em que tinha sempre apoiadores. Acha que o bolsonarismo hoje, não estou falando da direita, mas especificamente do bolsonarismo, ele está perdendo força? Acho que o Bolsonaro está perdendo bastante força, mas aqueles que vão herdar os espólios de Jair Bolsonaro, que aí eu acho que é uma coisa mais ampla do bolsonarismo, como é o caso do governador Tarcísio, como é o caso do Nicolas Ferreira, como é o caso de outras figuras, essas outras figuras vão manter a sua força, na minha avaliação, apesar do desgaste do Bolsonaro. Mas eles têm uma desvantagem crucial, principalmente em relação ao nosso projeto do Partido Missão do MBL, que não é, eles não têm projeto coletivo, eles não têm nenhum pensamento de grupo, né? O bolsonarismo ele é um ajuntamento de interesses individuais e no culto personalíssimo ao Bolsonaro, que na maioria das vezes, eu digo isso com muita tranquilidade para você, é oportunista, né? Porque eu vejo boa parte dos deputados, dos senadores bolsonaristas fazendo críticas duras ao Bolsonaro nos bastidores, mas dizendo que publicamente, para não perder o eleitorado, não podem fazer essas mesmas críticas. Então, acho que a partir do momento que houver a queda do Bolsonaro, aqueles ditos bolsonaristas não vão hesitar em abandonar o Bolsonaro, em esquecer o Bolsonaro, não vão romper publicamente, não vão criticar, mas vão simplesmente parar de falar, como alguns já estão fazendo, né? E nesse sentido, acho que eles vão tentar sobreviver com o espólio do Bolsonaro, que criou um campo político ali de culto à personalidade, mais do que um culto a uma ideia, um projeto, né? Qualquer coisa que o Bolsonaro faz, os bolsonaristas têm que correr para defender, para passar pano, ainda que aquilo entre em choque com aquilo que sempre defenderam. Mas, apesar do fim do Bolsonaro, eu acredito que os bolsonaristas ainda vão permanecer. Esses últimos acontecimentos agora aí que a gente viu Eduardo nos Estados Unidos, Bolsonaro dando entrevista, se oferecendo para ir aos Estados Unidos para negociar com Donald Trump, fazendo brincadeiras, quer dizer, praticamente de forma infantil diante de um momento extremamente difícil que o país está enfrentando. O senhor vê isso aí, o Bolsonaro fazendo mal para a direita no Brasil? Não tem a menor dúvida, né? O governo Bolsonaro, quando ele vence em 2018, né, ele fica com os créditos de todo o trabalho que foi feito por diversas vertentes diferentes da direita no impeachment da Dilma. Né? O impeachment da Dilma deu margem, deu liberdade para o nascimento da direita brasileira pós redemocratização, coisa que não havia espaço antes, né? Era uma disputa entre esquerda petista e centro-esquerda tucana, social-democrata, e não havia de fato um contraponto de direita. E o governo Bolsonaro, seu primeiro mandato, tinha a oportunidade de inaugurar uma era de pelo menos 16 anos de direita no poder. Se fizesse o básico, se fizesse o simples, se fizesse o razoável. Aliás, tem uma fala de um ex-ministro do Bolsonaro, que eu acho bastante emblemática, em que ele diz que o Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não consegue. Né? Então, é muito difícil você, no exercício do poder, no seu cargo, no Brasil, você perder a reeleição. Nem a Dilma, que é a Dilma e que conseguiu construir a pior crise da história do país, econômica, inclusive pior do que a pandemia, nem ela perdeu a reeleição. E Bolsonaro conseguiu esse feito porque todo o apoio que ele teve na primeira eleição, que foi praticamente unânime na direita, ele conseguiu destruir com as suas incoerências em relação à Lava Jato, com a sua traição em relação ao próprio liberalismo do dito liberal Paulo Guedes, em que no último ano de mandato ele aprova uma PEC kamikaze, furando o teto de gastos que ele dizia defender e promovendo o rombo nas contas públicas que ele dizia combater, promovendo o loteamento em empresas estatais, especialmente para o PP, né, com a nomeação do Ciro Nogueira como seu principal ministro, ministro da Casa Civil. Então, não tenho dúvida de que o Bolsonaro fez mal à direita e ressuscitou o Lula, que quando o Bolsonaro assume o poder, Lula estava preso, inelegível, o PT vivia o seu pior momento e Bolsonaro conseguiu reviver o Lula, a bancada petista, o projeto petista. Não à toa a gente está vivendo o que a gente vive hoje.
O senhor citou aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, um dos possíveis nomes a disputar a presidência da República no ano que vem. Tarcísio que vem acompanhando ao longo, a partir de agora não mais, mas vem acompanhando ao longo dos últimos meses, aí, do último ano, o ex-presidente Bolsonaro em passeatas, em comícios, sempre ali usando a camisa número 2 da seleção brasileira, né, a camisa azul, com o nome dele atrás. Ele se colocou, ao mesmo tempo, não se sabe direito se vai querer permanecer como governador de São Paulo, se candidatar a uma reeleição, ou se vai ter o apoio do ex-presidente para uma candidatura à presidência da República. Como é que o senhor vê a questão Tarcísio de Freitas hoje, sendo basicamente um dos nomes mais proeminentes aí para a disputa eleitoral de 2026? Eu acho que o Tarcísio já deixou muito claro que ele só disputa a presidência da República se ele tiver o apoio do Bolsonaro. E agora, com o Eduardo Bolsonaro querendo ser candidato e atacando diretamente o Tarcísio, esse apoio está comprometido. Ainda mais quando o Tarcísio é uma pessoa bem relacionada com o Supremo Tribunal Federal, não quer se indispor com os ministros do Supremo e, por isso, apesar das constantes sinalizações e dos pedágios que ele paga para o Bolsonaro ao longo do tempo, ele, ao mesmo tempo, quando, por exemplo, ocorre hoje uma ação de colocar tornozeleira no Bolsonaro, ele não pode se posicionar de uma maneira dura e incisiva contra abuso do Supremo Tribunal Federal, porque ele próprio é bem relacionado na Suprema Corte. Além disso, né, o que me preocupa numa eventual candidatura do Tarcísio é que o que se desenha, se ele for candidato, é ele já sair com uma coligação com o PP, com a União Brasil, com os Republicanos, com o PL, e com o PSD. Uma coligação desse tamanho, você disputando a presidência da República, antes mesmo de você assumir, você já está devendo um monte de boleto. Boleto em forma de ministério, de cargo, de emenda parlamentar. Então, antes mesmo de assumir o cargo, né, o Tarcísio já vai estar devendo toda a esplanada dos ministérios antes de enviar um projeto para o Congresso Nacional e de ter de queimar capital político para aprovar propostas no Congresso, ele já vai estar devendo aquele Congresso porque vai ser aquele que teria te dado maioria de fundo eleitoral e de tempo de televisão para ele vencer as eleições. Então, esses compromissos prévios me preocupam muito porque seria mais um loteamento de cargos sem nenhuma reforma radical, estruturante como a gente precisa, e mais um governo de acomodação quando a gente precisa de um governo de ruptura, não de ruptura institucional, mas de uma ruptura das práticas políticas que a gente tem hoje. E como é que o senhor tem visto, acompanhado, né, esse julgamento da cúpula aí do governo Bolsonaro? A gente está vendo ao longo dos meses, acompanhando de forma em tempo real todos os julgamentos, ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, os julgamentos, as decisões que têm sido tomadas. Como é que o senhor encara? O senhor está vendo isso como uma evolução ou, de certa forma, como uma representação, digamos, de que um certo autoritarismo por parte da justiça no Brasil? Eu acho o seguinte, primeiro, eu não tenho dúvidas de que Bolsonaro esteve a um passo de dar um golpe de Estado, né, de que ele apenas não deu o golpe, né, e ele diz, não, mas como dar golpe sem arma, sem tanque, sem forças armadas? Pois é, justamente foi o apoio das forças armadas que ele tentou buscar na fatídica reunião com o comandante do Exército, em que Bolsonaro só não conseguiu dar o golpe de Estado porque o comandante do Exército disse não. Então nós estivemos a um sim de um golpe de Estado. Se o comandante do Exército garantisse o apoio, como fez o almirante da Marinha, nós poderíamos ter um golpe de Estado. E é com tanque, é com arma, é exatamente nos moldes em que nós conhecemos. E foi, assim, não só um viés autoritário, mas também burro, a ponto de imprimir na impressora do Palácio do Planalto a minuta do golpe. Né? Enfim, então eu não tenho dúvida de que você tem provas robustas em relação a isso. Agora, eu não vou defender a maneira autoritária e atropelando todas as garantias processuais que tem sido conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? A operação de hoje é exemplo disso. Não existe razão para colocar a tornozeleira no Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República acabou de apresentar alegações finais. Né? Por que não esperar a condenação pelo rito comum? Ele já está sem passaporte, não vai fugir para lugar nenhum. Não tem razão para fazer Mas isso. é muito fácil, né, deputado? Porque assim, o Brasil tem quilômetros e quilômetros de fronteira que dá para ir de carro, dá para... Nessa altura do campeonato ele já está sendo muito vigiado, né?
Exato, né? Não é como se o Bolsonaro conseguisse ir para qualquer lugar sem ninguém ver, né? Então, eu não vejo risco real de fuga, não vejo, assim, nenhuma justificativa para a aplicação de uma medida cautelar antes que você tenha o julgamento final que está prestes a acontecer. Mais 30 dias acaba o prazo para as alegações finais por memoriais, porque existe caso de prisão preventiva, então não se aplica o recesso do judiciário. Então o julgamento vai acontecer agora. Né? Na minha avaliação, foi o Supremo tentando dar um recado de: olha, não vamos aceitar a interferência do Trump aqui. E mais uma vez repito, o discurso do Trump é só utilizar o Bolsonaro como um instrumento para o seu interesse econômico da indústria americana, do colarinho azul, né, que é chamado ali do cinturão industrial, com cujo apoio o presidente Trump se elegeu. Então, é uma tentativa, primeiro, do ponto de vista de relação internacional, patética de demonstração de força do Supremo, e segundo, do ponto de vista processual, autoritário, porque mesmo um culpado, como é o caso de Jair Bolsonaro, tem que ter os seus direitos garantidos e tem que ter o rito respeitado. Né, inclusive de acesso a todos os autos do processo, das acusações e do inquérito da Polícia Federal, os quais ele não teve acesso. Então, assim, não é porque é contra um adversário político meu, que eu considero que as provas são robustas, que eu vou defender que tem um atropelo processual e esse abuso autoritário do Supremo contra o Bolsonaro por inimizades pessoais que os ministros do Supremo têm contra ele. Né? Como é que o senhor avalia a possibilidade de outros nomes, a gente voltando aqui para a questão das eleições, como é que o senhor avalia a possibilidade de outros nomes aí para as eleições do ano que vem? Romeu Zema, governador de Minas, inclusive, de onde eu estou falando agora, tem se colocado aí como candidato já há bastante tempo, inclusive se manifestou solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que está sendo julgado e tratado de uma forma cruel demais, disse o governador mineiro. Eu acho muito difícil o Zema disputar a eleição à presidência, primeiro porque ele também é outro que precisaria do apoio do Bolsonaro, e se o Bolsonaro for apoiar alguém fora da sua família, o que já é um desafio gigantesco, que ele está sendo teimoso até as últimas consequências de querer apoiar ou a Michelle ou o Eduardo, se for alguém fora do núcleo familiar do Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, que foi ministro dele e que deve mais obediência ao Bolsonaro do que o Zema, do que o Ratinho e do que o Caiado. Então eu não vejo o Zema com a menor chance de sequer ir para a urna, de sequer disputar a eleição presidencial por não ter esse apoio do Bolsonaro. Sem apoio do Bolsonaro, a candidatura do Zema fica muito esvaziada. Né? Ainda mais se for formada essa coligação que eu acabei de citar aqui para vocês para você em torno do Tarcísio, o Zema está num partido muito pequeno para fazer frente a uma candidatura dessas. Né? Pois é, e agora voltando aqui, o senhor falou sobre o Donald Trump, que acaba com até aquela expressão que o senhor usou aí sobre ele, né? Que faz muito barulho, mas na hora acaba amarelando, né? Traduzindo aqui para o nosso português. Como é que o senhor tem visto, quer queira, quer não queira, embora ele possa amarelar no início de agosto, voltar atrás, desistir das taxas, dizer que não vai taxar o país, mas quer queira, quer não queira, está criando uma turbulência dentro do nosso país que a gente nunca viu. É a primeira vez em que a gente vê políticos, né, as instituições brasileiras tendo que se manifestar diante de uma ameaça sem histórico no Brasil, né, deputado? Eu acho o seguinte, não acho que ele vá derrubar todas as tarifas, mesmo porque nesses momentos em que ele volta atrás com os outros países, ele não volta 100%, né? Ele volta negociando um aumento em relação à tarifa anterior. Então, por exemplo, a nossa tarifa era de 10%, né, a menor de todas. Ele pode querer negociar isso para 20%, 25%. Não acredito que os 50% vão sobreviver, muito menos 100% de sanções da OTAN, como tem sido ameaçado. Né? Não existe a menor condição dos países europeus abrirem mão das exportações brasileiras, né? E boa parte dos países europeus fazem parte da OTAN, e muito menos países asiáticos, como o Japão, por exemplo, é um aliado histórico do Brasil, né, tem boas relações há 130 anos, faz parte da OTAN, e não existe chance de impor tarifas ou sanções de 100% em razão de uma eventual decisão da OTAN forçada pelos Estados Unidos de querer impor essa barreira comercial. Então, o que eu acredito que vai acontecer é uma negociação para que essa tarifa diminua, mas seja
substancialmente maior do que aquela que nós tínhamos de 10%. Né? O senhor está com o tempo contado aí, deputado. Para a gente encerrar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte: o que está faltando hoje no Brasil para que a gente vença essa polarização e que comece a dar direito a outras pessoas também de concorrer e que as pessoas, que os brasileiros, que o eleitor brasileiro consiga enxergar a alternativa que não seja ou a número 1 ou a número 2 no país, que é um país com mais de 210 milhões de habitantes e que tem muita gente com competência suficiente para assumir a presidência da República e poder ser uma pessoa da paz, uma pessoa que vai trazer prosperidade ao país. O que está faltando para o eleitor brasileiro conseguir enxergar que a gente tem alternativa? Olha, eu vou discordar em 2 pontos de você. O primeiro ponto de que nós temos muitas pessoas capazes de assumir a presidência da República. Infelizmente, o Brasil é um país extremamente mal educado. É um país em que nós não temos o básico de educação. Quando você analisa o PISA, né, o Exame Internacional, que analisa o desempenho em ciências, em língua, na sua língua nativa, né, e matemática, hoje, um aluno de elite do Brasil, de uma escola que custa seus 15 mil reais, tem uma nota em matemática pior do que o aluno da escola mais pobre da Indonésia. Né? Então, assim, o nosso nível de educação é muito baixo. Nós não temos muitas pessoas qualificadas para governar o Brasil. 73% da população brasileira tem um nível de matemática que é insuficiente, segundo a OCDE, para exercer a cidadania, para saber como votar. Esse número é de 50% em relação à leitura. Então, nós temos 50% de semi-analfabetos no Brasil. Metade do país não tem a capacidade de interpretar uma notícia de jornal, de uma página simplificada. Né? Então, é de uma dificuldade muito grande. O outro ponto que eu vou discordar de você é de ser contra a polarização. Eu não sou contra a polarização e eu não sou contra discursos duros e incisivos. Pelo contrário, eu acho que o Brasil sempre foi um país de acomodações, acho que o Brasil sempre foi um país de conformismo, sempre foi um país patrimonialista, né? Eu acho que um dos maiores exemplos recentes que nós temos é o aumento do número de deputados, né? Porque alguns estados iriam perder deputados, outros estados iriam ganhar para manter exatamente o mesmo número. Qual foi a solução encontrada pelo Congresso Nacional? A acomodação de interesses. Olha, ninguém vai perder, só vamos aumentar daqueles estados que iriam ganhar deputados. Isso é o maior retrato da herança patrimonialista que a gente tem e da falta de indignação e da falta de luta e da falta, inclusive, de guerra das pessoas em defesa dos seus próprios direitos e dos seus próprios interesses contra os seus governantes. Né? Nós não somos um país conhecido por suas rebeliões populares contra o governo, pela sua indignação, né, pelas suas revoltas contra aquilo que acontece. Não, nós somos um país conhecido pela sua acomodação, pelo seu conformismo. Nesse sentido, eu acho que nós precisamos de uma polarização, primeiro, de gente que seja dura contra a classe política estabelecida, que é feita ali pelos seus avós, filhos, netos de políticos. O próprio regimento interno da Câmara dos Deputados tem uma previsão de que filho de deputado tem prioridade na hora de escolher o gabinete. Então, o nosso patrimonialismo é, inclusive, incrustado em lei. E nós precisamos de gente que, de fato, queira declarar guerra contra isso, que, de fato, queira ter uma visão radical, como nós temos no MBL, no Partido Missão, de ruptura com esse modelo clientelista, né, em que o deputado não acredita em nada, não defende projeto nenhum, e ele se aproveita da ignorância da população de não saber qual que é o papel de um deputado federal e de achar que o papel de um deputado é inaugurar uma escola, inaugurar um hospital, é pavimentar uma rua, quando isso é papel de prefeito, governador, de presidente, de ministro, de secretário e não de deputado. Os deputados se aproveitam dessa ignorância da população para se perpetuar no poder e são base de todos os governos. Né? Tem deputado que está aí sendo base desde o governo Sarney, passando pelo governo Collor, passando pelo governo Lula, depois foi base do governo Dilma, depois foi base do Temer, depois foi base do Bolsonaro, agora voltou a ser base do Lula. É contra essa política de acomodação que eu acho que nós precisamos ter um enfrentamento. Deputado Kim Kataguiri, por São Paulo, deputado federal, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui do Café com Política. Obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui para os nossos inscritos aqui no canal de O Tempo. Eu que agradeço. Um prazer, estou sempre à disposição. Tá certo, o prazer foi todo nosso, deputado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Já somos mais de 1 milhão de inscritos aqui no canal de O Tempo. Até a próxima.